Muito boa noite, começando nesta quinta-feira, 3 de agosto de 2023, o Página Central Esportes, o Central de Esportes do Jornal RS, aqui pela Web TV Jornal RS. Eu sou o apresentador e jornalista Daniel Santos e estarei no programa de hoje ao lado dos convidados Paulinho Schneider, avaliador de atletas da base e profissional do futebol europeu, o treinador do Esporte Clube Novo Hamburgo, Edinho Rosa, e do Clóvis Tuca, o Clóvis Schur, que é diretor do Esporte Clube Americano aqui de Novo Hamburgo e presidente da Liga de Futebol da Encosta da Serra. Vamos falar de vários temas no programa de hoje, entre eles categoria de base, Copa da Federação Gaúcha de Futebol, Libertadores, Copa Sul-Americana, as 4 séries do Brasileirão, Copa do Mundo Feminina, Seleção Brasileira Masculina, final do futsal de Novo Hamburgo amanhã, sexta-feira, a final do Cinquentão e também a Copa do Brasil. Eu vou começar o programa de hoje, em primeiro momento, com o treinador do Esporte Clube Novo Hamburgo, o Edinho Rosa. Edinho, como é que tu avalias o atual momento do Novo Hamburgo nessa temporada? O Novo Hamburgo que garantiu dentro do Campeonato Gaúcho vaga já para a Série D do ano que vem, se consolidou na Série A do Campeonato Gaúcho, Novo Hamburgo que desde 2004 se mantém na Série A do Campeonato Gaúcho. O Novo Hamburgo que participou do Campeonato Nacional da Série D acabou sendo eliminado na primeira fase e neste momento na Copa da Federação Gaúcha de Futebol, Copa Rei Pelé, o Novo Hamburgo nesta semana venceu ao Grêmio B pelo placar de 1-0, liderando o Grupo C. Quais os objetivos do Novo Hamburgo dentro da competição, Edinho, e também uma avaliação da temporada até o momento? Boa noite, Daniel, Paulinho, Tuca, prazer estar aqui com vocês. Sempre gosto de fazer uma alusão especial ao Tuca, né, por ter me dado a oportunidade de trabalhar com ele também no americano, num momento bastante especial da minha vida, então sou muito grato também a ele, né, por essa oportunidade. Foi um período muito bacana, muito especial e de muito crescimento também na minha carreira. A gente vem de um ano um pouco instável, né, Daniel? A gente fez um Campeonato Gaúcho que não foi bom. Nós chegamos e o clube estava na zona do rebaixamento com apenas 2 pontos. E a gente conseguiu livrar o time do rebaixamento e garantir a vaga para a Copa do Brasil, para a Série D, aliás, de 2024. Estivemos até postulantes à Copa do Brasil, mas infelizmente acabamos perdendo o último jogo para o São José. E a gente inicia a Série D. E, infelizmente, a campanha não foi da forma que a gente esperava, mas a ideia também era que, depois de 5 anos disputando a competição de projeção nacional, a gente pudesse estabelecer primeiro, né, uma plataforma, pavimentar uma estrada, para que, quem sabe, na Série D do ano que vem nós possamos efetivamente buscar, né, um acesso para a Série C. Né? Então a gente precisa primeiro preparar o terreno, entender a competição. A gente sabe como é difícil e competitivo, né, uma Série D de Campeonato Brasileiro. Eu disputei ano passado, né, tive a oportunidade de classificar. Esse ano, infelizmente, não deu certo, mas a gente segue o trabalho agora na Copa Rei Pelé. A gente, como tu disseste, somos líderes da chave. Ontem a gente fizemos um grande jogo, né, contra a equipe do Grêmio, né, que valorizou bastante o trabalho. Baixaram alguns atletas da equipe principal, dificultou bastante as nossas ações, mas a gente fez um bom jogo. Né? Agora é a gente seguir esse processo de evolução. Né? O foco principal é essa Copa Rei Pelé em função da questão financeira, né? Porque quando tu é o campeão, tu ganha a vaga para a Copa do Brasil e tens um valor que pode organizar, né, financeiramente, estruturar financeiramente o clube para um ano. Então, como a gente tem calendário cheio para o ano que vem, a ideia é, sim, batalhar em função desse título aí para que nós possamos monetizar, né, de ter esse valor financeiro para que a gente possa fazer um estadual mais seguro ano que vem, quem sabe brigar, né, entre os 4 melhores da competição e depois também trabalhar bem a Série D para que, quem sabe, a gente possa pelo menos estar classificado, estar no mata-mata para a gente buscar ou vislumbrar essa possibilidade de um acesso à Série C. Tá certo, o Edinho Rosa, que veio no decorrer da temporada do Clube Esportivo Aimoré, inclusive no Aimoré no ano passado, classificou o Aimoré para os matas da Série D, né, Edinho?
Ano passado a gente fez uma campanha histórica para o clube, né? Um clube de quase 100 anos, né? Nunca havia ganho nenhuma partida oficial fora do estado, né? A gente ganhou no estado de Santa Catarina, ganhamos no estado do Paraná e no estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos a oportunidade de classificar a equipe pela primeira vez na Série D do Campeonato Brasileiro, né? Vinha da terceira participação consecutiva, até então não havia classificado, conseguimos junto com os demais, né, atletas, comissão técnica e departamento de futebol que estavam lá à época. Tive a oportunidade também de ter sido escolhido o melhor treinador da primeira fase, né, da Série D, da nossa chave. Então, assim, foi uma campanha bastante exitosa, né, e com certeza vai ficar marcado na história do clube, até pela questão financeira também, que as equipes que classificam na Série D acabam recebendo um valor a mais da CBF pela classificação, e a gente conseguiu também, né, trazer esse valor para os cofres do clube, que foram muito importantes. Que bacana. Saudando agora o Clóvis Chu, o Clóvis Tuca. Clóvis, o americano envolvido neste momento com 3 competições de categoria de base, a tradicional Liga de Futebol da Encosta da Serra Alifesa, o Gauchão no Ligaf e também a Liga Serrana. Quais os objetivos do americano, o americano que tem muita tradição nessas 3 competições, especialmente na Alifesa? O Clóvis, que é diretor de futebol do americano e também presidente da Alifesa, Clóvis. Boa noite, Daniel. Agradecer desde já pelo convite, né, cara? Satisfação estar aí com vocês e poder encontrar aqui o meu amigo Edinho e o velho amigo Paulinho Schneider aí, né, cara? Qual a gente já teve oportunidade no passado aí até de ser parceiro jogando junto aí. O americano, a gente continua na luta, né, o Daniel? Esse ano o americano joga 3 competições, onde cada categoria joga só 2, né? 2 categorias por competição. Então, esse ano o americano joga em Costa da Serra, que é a Alifesa, né? Com 6 categorias. Aí jogamos a Liga Serrana com o infantil e o juvenil, que são 2 categorias. E a Noligaf, que é considerado o gauchão de base, né? Com 5 categorias, que é a 2013, 2012, 2011, 2010 e 2009. E o objetivo nosso é sempre classificar e tentar lutar por algum título assim, durante as competições, né? E graças a Deus a gente sempre tem conseguido trazer algum caneco para Canudos, cara. Opa, que coisa boa, Clóvis. E saudando o Paulinho Schneider. O Paulinho Schneider, né, que prepara meninos atletas tanto para o futebol nacional, tem uma parceria aqui em Tocantins, aqui no Brasil, e também para o futebol europeu. Paulinho, como é que funciona essa questão aí da preparação de subir os atletas para o futebol profissional? Seja de um clube do interior ou até mesmo projetando para um clube grande aqui dentro do Brasil e também futuramente colocar os atletas no exterior. Como é que funciona a dinâmica deste processo? Boa noite, Edinho, grande parceiro, Tuca. Há pouco falou que jogamos junto, né, Tuca? Deu um show aí no americano, dando muita alegria para a torcida do americano. O Daniel, o diretor Ari, né? É uma alegria sempre participar. A respeito desses que você me colocou aí, eu digo assim que é o trabalho, né? Muito trabalho, né? Que a gente precisa para desenvolver bem essa parte que é a parte técnica e dos fundamentos do futebol. E também para jogar num grande clube, ele tem que estar bem preparado, né? Tanto na parte física, na parte técnica, na parte psíquica, que é interessante porque você tem que estar equilibrado para que você possa fazer um bom trabalho. Então, e outra coisa muito importante, o Edinho que está aqui, né, sabe que está fazendo um excelente trabalho no Novo Hamburgo, fiz no Aimoré, meu ex-time, e eu sei que para um menino chegar lá em cima, ou mesmo profissional, ele precisa muito da família. Nós já conversamos sobre isso, né? Então, nesse momento assim que a gente tem para colocar para a Europa, por exemplo, o menino tem que ter vamos dizer, uma formação familiar boa.
ele tem que ser muito disciplinado, educado, para que ele chegue lá e possa realizar seu trabalho e com muita calma, porque, né, quando você está longe de casa, né, eu falei de família, quando você está longe de casa, você vai ter, com certeza, saudade de casa. Muitas vezes você, tendo isso, a saudade de casa, você não rende tanto, né, porque precisa sempre alguém do apoio. E então, nesse sentido, assim, é complicado. Mas se ele tiver os amigos, se tiver a família ao redor, né, ter um clube que dá toda a sustentação, né, de alojamento e coisa, eu acho que dá para formar um grande jogador. E Clóvis Chu, o Esporte Clube Americano tem conseguido colocar assim, alguns atletas no futebol americano que joga até a categoria sub-17, no futebol profissional aqui do Rio Grande do Sul, ou até mesmo fora do estado, por exemplo. Eu me recordo o Juventude aqui de Caxias do Sul, o próprio Esporte Clube Novo Hamburgo e o Avaí de Florianópolis. A gente tem abertura assim, em várias equipes aí, grandes equipes, né? Inter e Grêmio a gente sempre teve acesso, mas a gente acha que não é o melhor caminho o Inter e Grêmio, até porque a troca é muito constante, né? E a procura é muito grande, né? Hoje a gente tem uma parceria muito legal com o Juventude. Inclusive, nós temos um menino que começou desde dos 8 para 10 anos com nós e que hoje já faz parte do grupo profissional lá, que é o Guerin, né? Sim, o Guilherme Guerin. Ele é uma cria do americano, né? Sim, ele tem 18 anos e tem entrado ao longo das partidas ele é 2005. No time do Juventude aí. Agora até ele foi baixado de novo, né? Com essa vinda de jogadores que o Juventude fez agora, mas ele estava desde o final do ano passado, ele vinha jogando com a equipe principal. A equipe principal, ele tem a família aqui no bairro São Jorge, aqui em Novo Hamburgo. Isso. E então é um dos atuais, né? A gente tem o filho do João Caran também, que é o Caranzinho, que é da mesma, foi junto com o Guerin lá para cima, né? E ainda não teve uma oportunidade no profissional, mas ele continua na sub-20, né? Inclusive hoje ele é titular da sub-20, vai fazer a final agora contra o Grêmio. Contra o Grêmio. A final do estadual sub-20 aí. Isso. E temos o Kelvin, que é um jogador que também começou no projeto social do americano, né? Tá no Corinthians. Do bairro Canudos. E tem rodado aí, foi para o Juventude também, né? Se profissionalizou no Juventude. Tem rodado aí o interior, coisa que no Juventude ele jogou pouco, né? E tem que ter. Ele teve uma passagem. Boa aí, né? Ele teve uma passagem pelo Corinthians ou impressão minha, o Kelvin? Na sub-20 Sim, do Corinthians. Na sub-20 do Corinthians. Foi emprestado pelo Juventude, jogou uma Copa São Paulo pelo Corinthians, pela sub-20, né? E agora eu fiquei sabendo que ele acertou um contrato com o Inter de Lages. Ele fez a divisão de acesso pelo Glória, né? Glória de Vacaria. Isso. E agora ele está indo para o Inter de Lages lá. Buscando a vaga na. O Inter de Lages disputa agora. A divisão de acesso do Catarinense, né, Edinho? Isso. Edinho Rosa, internamente no Esporte Clube Novo Hamburgo, se comenta em preparar os atletas do atual grupo que está jogando a Copa da Federação Gaúcha de Futebol, visando já a próxima temporada, conforme tu colocaste para nós no teu comentário, o Novo Hamburgo, que no ano que vem terá novamente calendário cheio, ou seja, campeonato estadual, campeonato brasileiro da Série D e também a Copa da Federação Gaúcha de Futebol. A direção, a comissão técnica já começa a preparar internamente o grupo, já pensando em 2024? Sem dúvida, Daniel. Acho que não tem como ser diferente. Temos usado, né, esses jogos também como um laboratório. Alguns atletas já foram liberados, né? A gente tem tentado estabelecer um processo de reformulação dentro do elenco. Alguns atletas foram liberados já há algumas semanas, aí em torno de 4, 5 atletas. Né, alguns novos chegaram e a gente está muito atento no mercado, principalmente agora no término, né, da primeira fase da Série D e terminando também a primeira fase da Série C, né? A gente também está bastante observando bastante jogos aí para fazer, né, uma captação de atletas também para fortalecer o nosso elenco, mas obviamente
contratações muito pontuais, a gente está sendo muito criterioso, porque a ideia é que nós façamos um contrato um pouco mais longo, né, já pensando no 2024, que é calendário cheio. E quantos atletas atualmente no grupo estão envolvidos no grupo principal do Anilado, seja da categoria profissional e também daqueles jogadores que subiram da base? Quantos fazem parte do grupo? A gente tem em torno de 25 atletas, né? São em torno de 18, 19 atletas profissionais e os demais, todos atletas da categoria de base, mas também nesse grupo de 18, 19 atletas, né? Pelo menos 6 ou 7 deles formados integralmente no Esporte Clube Novo Hamburgo, né? Então a gente hoje tem um grupo bastante identificado, formado praticamente quase todo ele dentro de casa, né? E eu acho que isso também é uma receita, é uma forma de minimizar os custos, né? E eu acho que é uma tendência mundial, né? Os clubes precisam objetivar ter pelo menos 50% do plantel formado em casa, né? Porque senão financeiramente não vai ter condições de se fazer futebol, porque inflacionou muito, né? Então a gente está com bastante dificuldade. Então eu acho que é uma receita e é uma tendência mundial que a gente possa valorizar os atletas formados em casa. Tá certo. E Clóvis Tuca, e quantos atletas estão envolvidos no Esporte Clube Americano no momento, seja nas categorias de competição e também nos projetos sociais? Nós temos na competição em torno de 150 meninos, né? Isso é normalmente aí em torno de 20 a 25 meninos por categoria. E nós temos o projeto social, que o nosso objetivo é 100 meninos, nós temos hoje em torno de 80 crianças. Paulinho Schneider, a dedicação, o aprimoramento, a disciplina, além da técnica, é claro, são importantes na condução dos jovens atletas no processo de formação para colocar esse menino, digamos, numa categoria profissional? Com toda certeza. Como eu citei antes, né, que quando ele tiver uma boa formação, e muitas vezes quando você trata de formar um atleta, eu estou falando isso agora porque eu passei algum tempo lá fora, na Europa, eles conhecem os clubes do Brasil todos que são profissionais, né? Não desmerecer ninguém, né, Tuca, porque o trabalho de vocês é excelente. Vocês formam um atleta, tanto é que o Juventude quer, outro quer. Então, o trabalho de vocês sempre respeitei, sempre falei para os caras, vocês querendo uns atletas de base, vão no americano. E fora disso, o Edinho sabe melhor, porque ele já passou pelo Novo Hamburgo ali na base, e o Internacional e Grêmio sempre falam na base do Novo Hamburgo, muito boa, porque formou vários atletas já, né? Mas, como nós estávamos colocando as coisas aqui em pratos limpos, né? Então, assim, a gente precisa ter um cuidado com isso aí, né? Cuidado muito grande, porque você pode iludir um atleta, um menino, prometendo um monte de coisa para ele, e com isso, de repente, não dá, ele fica frustrado, né? Então, tem que ter esse cuidado na formação. Edinho Rosa, falando de categoria de base, né? Eu e o Edinho já tivemos a oportunidade em outras mídias aqui na cidade de Novo Hamburgo, em outros programas, quando o Edinho era treinador da base do Esporte Clube Novo Hamburgo, eu me recordo na categoria juvenil. Como é que tu avalias, digamos, essa questão da base do Esporte Clube do Novo Hamburgo no momento? A base do Novo Hamburgo, conforme o Paulinho Schneider comentou, é referência aqui no estado, porque quando se fala em categoria de base de clubes profissionais, se pensa na dupla Grenal, se pensa no Juventude, no São José e no Esporte Clube Novo Hamburgo. Eu tô certo, Edinho? A gente tem procurado fazer esse aproveitamento, né, absorver esses atletas da categoria de base. Ontem mesmo tive a oportunidade de lançar mais um atleta de 18 anos, né, de fazer a sua estreia na categoria profissional. Acho que é bastante importante, né? O Paulinho disse muito bem. Qual é que foi o atleta? É o Anthony. O Anthony que entrou no segundo tempo. Isso. É um atleta 2005 também. Uma história bonita, né? Chegou com 8 anos no clube, né? E agora com 18 teve a oportunidade de fazer o seu primeiro jogo na categoria profissional. Isso é muito importante. Eu tinha ontem em campo também o Barbieri, que talvez seja o atleta mais antigo do clube, né? Deve ter chegado com 6 para 7 anos, né? Hoje já com 22 anos, né? Então, muitos anos de serviço prestado dentro do clube, e é bacana, né, ver atletas assim tão identificados. O Kesley também, né? O Kesley, aí a gente tem Felipe Fraga, Nicolas Ferri, o próprio Vini Charopem,
né? A gente tem um grupo com o Matheus Cruz, o Keller, são inúmeros jogadores que tiveram aproveitamento, né? Que trabalharam junto conosco ali na categoria de base. Muitos deles eu que subi para o profissional em 2021, na minha primeira passagem, né? Então, momento especial, a gente tem ali o Luiz Fernando também. Enfim, né? Como eu te disse, é uma gama muito grande de atletas. E importante, né? A base, acho que acima de tudo, a base ela tem que servir para alimentar o profissional. Acho que a primeira ideia do atleta da categoria de base e que nós devamos, né, ter essa preocupação na formação dele é que ele sirva ao próprio clube e aí, por consequência, um futuro negócio. Né? A gente teve o João ano passado, né, que foi quando eu cheguei, a gente colocou ele como titular na lateral esquerda, né, fez excelentes partidas no gauchão, atleta também com 18 anos de idade, e posteriormente foi negociado com o Corinthians, né, hoje ele integra a equipe da Sub-20 do Corinthians, está inscrito na Libertadores com a equipe principal, então é importante que a gente precisa oportunizar esses atletas, né, a gente fala muito de tê-los no profissional, mas também se a gente não oportuniza, se a gente não coloca em campo, as coisas não acontecem, né, então a gente tem que ter também personalidade, acreditar nos meninos, colocá-los em campo. Foi o que a gente fez com o João ano passado, né? E graças a Deus que deu bastante certo. E a gente espera que isso seja, né? Que a gente consiga seguir nessa receita aí de estar formando e lançando esses jovens atletas aí, porque, como eu disse, eles são o ativo do clube. O Edinho, eu ouvi falar na imprensa capital que o Kelme era do Novo Hamburgo, né? O tal de Kelme. Eles falaram, não, o Kelvin veio do Novo Hamburgo. O Kelvin veio do americano, né, Clóvis? Não é essa, mas falaram na capital. Esse nome eu não conheço. Kelvin. Ah, não, eu entendi Kelvin. Kelvin. Eu também não conheço. Não. Isso é raro, porque eu vi. Tem o Nicolas e o Fraga aqui passaram pelo americano. Também são oriundos do americano. Assim como o treinador do profissional, que também é oriundo do americano. Também já passou pelo americano aí. Com muito orgulho. E falando em americano, Clóvis, nesse final de semana, então, teremos a agenda cheia do Esporte Clube Americano, o americano jogando aqui na cidade de Novo Hamburgo, no estádio João Renato Feltes, jogando no sábado em duas categorias, às 9 da manhã e às 10h15 contra o Genoma de Santa Cruz do Sul, ou melhor, joga no sábado contra o Bom Princípio pela Lifesa e o Genoma é por outra competição. O Genoma é pela Noligaf. Pelo Gauchão Noligaf. E o Aimoré de tarde, domingo de tarde, pela Liga Serrana. Liga Serrana. Isso. E o Bom Princípio é pela Lifesa. O Bom Princípio pela Lifesa. O Genoma Santa Cruz, que é o antigo Genoma Colorado de Santa Cruz, né? Muito bom. Pela Noligaf e o Aimoré pela Liga Serrana. No sábado, os jogos começam às 9 da manhã. 8h30. 8h30 da manhã. E no domingo contra o Aimoré. Domingo também começa às 8h30 da manhã contra o Genoma. E à tarde, a partir das 14 horas. Segue a rodada, entre eles o jogo contra o Aimoré pela Liga Serrana. Isso. E Edinho Rosa, como é que tem sido o trabalho da comissão técnica do Esporte Clube Novo Hamburgo, ao lado do preparador físico, o Douglas Ramos, e o preparador de goleiros, Michel Corrêa? Vocês, agora que tem um pouquinho mais de tempo na agenda, o Novo Hamburgo, que jogou anteriormente a primeira fase do Brasileirão Série D, isso é bom para o grupo, digamos, essa chamada folga. O Novo Hamburgo não joga nesse final de semana. O Novo Hamburgo, que jogou na quarta-feira, ganhou do Grêmio B por 1-0. Jogo atrasado da quarta rodada da primeira fase da Copa da Federação, e volta a jogar na outra quarta, 3 da tarde, em Eldorado, contra o Grêmio B, jogo já válido pela 7ª rodada. É bom esse tempo maior de preparação? É muito importante, né, Daniel? Tendo em vista que depois desse jogo da quarta-feira, a gente joga só dia 30 contra o Pelotas, né? Então a gente hoje mesmo já estava conversando sobre isso, para que nós possamos organizar uma intertemporada, né? Um trabalho que nós possamos recuperar um pouco os atletas. A gente vem de um processo de desgaste muito grande, porque os jogos da Série D acabaram, as competições, a gente acabou desenvolvendo elas de forma praticamente simultânea, então eram jogos 2 vezes por semana. Um processo de desgaste foi estabelecido no grupo, né? Porque a exigência era muito grande.
temos um grupo diminuto, né, para 2 competições, então a ideia agora é recuperar os atletas e também dar ritmo aos que vão chegar, às contratações que vão chegar. É um tempo importante também para entrosá-los com a equipe, para que eles consigam assimilar o nosso modelo de jogo também. Então, a comissão técnica sempre, né, gosta, né, quando tem um espaçamento entre os jogos, porque é sempre uma oportunidade para que nós façamos algumas correções, né. Lembrando também do Preto, né, que é meu auxiliar técnico, que está lá comigo também, né, que está comigo desde 2021 aí, ombrando no trabalho, né, O Preto, capitão de 2017, capitão do título, né, um dos jogadores mais importantes da história do clube, né, levantou o troféu mais importante em 2017, né, é um irmão que eu tenho que contribui muito com o trabalho, né, então a gente vai estar bastante focado nesses dias aí para tentar melhorar ao máximo a nossa equipe. Tá certo. E Edinho Rosa, dentro da Copa da Federação Gaúcha de Futebol, a gente sabe que existem equipes de tradição, equipes com camisetas de muita tradição na busca pelo título. Não sei se tu concordas comigo que o São José de Porto Alegre, que lidera o grupo A, o São Luís, que lidera o grupo B, e também a própria equipe do Grêmio B e também o Juventude, que joga com o aspirante, são os candidatos hoje a buscar a chamada vaga na Copa do Brasil do ano que vem? Penso que sim, Daniel. O São Luís ainda com 100% de aproveitamento, né? O Juventude com um lastro, né, de atletas que estão compondo a Série B. O próprio São José, que está na Série C e tem feito os jogos da Copa Rei Pelé com time reserva, atletas de muito bom nível, que também tem mantido 100% de aproveitamento. Então, vai ser uma competição que, na hora que afunilar, vai ficar ainda mais difícil, né? E, como eu disse, eu acho que a gente tem que usar esses períodos, esses intervalos, para preparar ainda mais a equipe, corrigir os erros, né? Para que nós possamos chegar em condições de brigar com esses times, né? De boa qualidade, até de maior investimento do que o nosso, né? Então, a gente vai ter que estar aí bem preparado para, na hora que tiver esses enfrentamentos aí, nós consigamos o nosso objetivo, que é a classificação. Na Copa da Federação, no momento das 14 equipes, até ontem eram 13 invictos. Hoje segue o São José e o São Luís, e o Grêmio entrou em campo ontem invicto e o anelado terminou com a invencibilidade do tricolor. Como eu disse, valorizaram muito a equipe, né? A partida, aliás, com os atletas que eles desceram do grupo principal, né? São recomendações do próprio Renato, né? Conversando com membros da comissão técnica do Grêmio ontem, né? Especificamente com o João Antônio, conversava com ele antes da partida, ele disse que da cobrança do Renato em relação aos atletas que estavam no grupo principal, que estavam com pouca minutagem, né? Então a recomendação sempre é para que eles desçam, e acho que respeitaram muito a gente também, então desceram uma quantidade maior do que normalmente vinha descendo, mas como eu disse também foi importante porque valorizou o jogo, valorizou a nossa vitória, importante para dar confiança para os atletas. A gente está nesse processo de reformulação, de reconstrução, e a gente busca consolidar as ideias, consolidar o bom momento, né? Então, uma vitória desse tamanho, dessa envergadura, sempre fortalece o trabalho e as ideias, né? Que é o mais importante. Paulinho Schneider, esse meio de semana teve muito futebol, teve Copa Sul-Americana, Libertadores, teve Série B do Brasileiro, teve a Copa da Federação, mas na Libertadores, o Internacional acabou perdendo de virada para o River na Argentina por 2-1, foi o primeiro gol do Ener Valencia pelo Colorado. Na tua opinião, o Internacional do Eduardo Cudê, que ainda não venceu como treinador do Inter, tem condições de passar pelo River na próxima terça, 21h, no Beira-Rio? Eu acredito que sim. Agora, entrando no detalhe do jogo, o Internacional até jogou bem nos primeiros minutos, sempre o abafo, né? Isso, jogou contra uma grande equipe, né? E agora, por que para sempre no segundo tempo, eu não sei. Se é falta de preparação física, se é o cansaço, né? Ou o outro time cresce mais, ou eles são mais competitivos. Mas eu acredito muito que o Internacional possa reverter essa situação. Até porque, digamos, o Internacional poderá jogar por uma bola, vencendo por 1-0, leva a partida aos pênaltis, e se definir com 2-0, já tem a possibilidade de avançar às quartas de finais. Exatamente. E se for para os pênaltis, eu acredito também no nosso goleiro lá. Né? É bom. Baita goleirão, né? Os dois goleiros do Internacional, o Rocher e também o John, né? Dois grandes goleiros. Mas eu queria sair um pouco. Paulinho, eu queria sair um pouco, Edinho, eu queria falar uma coisa para você, porque assim, ó,
Tuca, essa figura ali, eu queria falar muito dele, porque um dia eu cheguei no Novo Hamburgo, você estava na base. E eu conversando contigo, sabendo que você veio do Americanos, eu tirei umas informações, e então eu acho assim, eu mudei um pouquinho do Inter, só para nós pegar esse gancho aqui. Tu trabalhando no Novo Hamburgo, na base, primeiro do Americano, depois foi para o Novo Hamburgo na base. Hoje está no profissional, é porque você é um cara inteligente, um cara esperto e que faz o trabalho de excelência, né? Porque não é para qualquer um que você faz, não é. Então, eu quero te dar os parabéns por isso, porque, olha, não é fácil essa situação que se encontra no Novo Hamburgo. Às vezes o time, que nem Novo Hamburgo, não está bem financeiramente, né? Mas sempre trabalhando com o coração, né? Você é um cara assim que eu respeito muito e admiro muito pelo teu trabalho que você está fazendo lá. Obrigado, Paulinho. Obrigado de coração mesmo. O Edinho aqui no Vale dos Sinos já treinou a base do Americano, já treinou a base do Novo Hamburgo, o profissional do Novo Hamburgo, o profissional da Aimoré e também o profissional do 15 de Campo Bom. A base do 15, sub-17, sub-20 e profissional do 15 de novembro também. Passaste pelos grandes da região aqui. É verdade, verdade. Tive esse privilégio, né, essa grande oportunidade e todos eles, assim, um grande aprendizado e a gratidão às pessoas que também me oportunizaram, né, que me deram essa oportunidade de participar desses clubes, né, e de poder contribuir também de alguma maneira. Paulinho Schneider, eu sei que o Paulinho vai ficar conosco na primeira parte do programa de hoje. Tu gostaria de deixar para o telespectador aí da Central do Esporte RS aquelas considerações finais, aquilo que eu não te perguntei, o que tu poderia colocar aí sobre o futebol de base aí, que é o forte do Paulinho, aí o Paulinho sempre envolvido aí colocando atletas no futebol do exterior, seja em Portugal, seja na Polônia, ou até aqui dentro do futebol nacional, que é o caso do Tocantins, Paulinho. É verdade. Eu tive agora uma oportunidade, Edinho e Tuca, os ouvintes, eu fui convidado para ser avaliador do Palmas, né, lá de Tocantins. O Palmas, que é o... Perdão, interrompeu o Palmas, que é o capital. Era o capital, agora hoje é o Palmas. Mas é tudo conhecimento, tudo busca, né? Que você viveu praticamente a tua vida dentro do futebol e buscando informações e conhecimentos. Então, isso te ajuda muito. Porque hoje, para você formar um atleta, da forma que se passa com um jovem, não é fácil de lidar. Porque hoje, muitas vezes, o menino quer um videogame, quer o celular, ele não tem mais essa vocação de pegar e querer jogar futebol, fazer força, fazer físico. Não quero nada disso. Então, eu diria para os pais que o menino que está envolvido no esporte, ele sai fora de outras coisas ruins, né, da vida do jovem, muitas vezes, né? E para você ter um atleta formado, bem formado, ele já começa assim precocemente. Com 10 anos de idade, já entra numa escolinha de futebol e dali ele vai ter que seguir. E aí, sempre como você fala, a família é a base de tudo. A questão aquela, né, Paulinho, digamos, a intenção é, claro, preparar o menino, o atleta, para se tornar jogador de futebol, mas também se preparar para se tornar cidadão da vida. Porque o futebol passa, então o estudo é primordial, né? Porque se ele não estiver estudando, ele nem pode jogar. Por exemplo, o Edinho deve saber, o Tuca também, que eles não permitem o menino que não estiver estudando, o conselho tutelar está em cima, né? É importante. É muito importante da formação, porque o futebol passa. Em Costa da Serra, ela exige que o menino esteja estudando, né, cara? Agora já tem competições que hoje já está liberado, cara. E eu acho errado, né? A da Federação Gaúcha também, né? A gente tem essa exigência, né? De sub-17, sub-20, tem que estar estudando obrigatoriamente. Tem que apresentar um atestado escolar. Ou nessa idade aí trabalhando, né? Exatamente. Na 20 daí já com... né, exatamente. Tem uma ocupação, principalmente o estudo, porque eu estou falando isso porque a gente vê onde disputa o campeonato, onde tiver um torneio, todos exigem isso, né? Então, quer dizer, tudo que nós professores, nós temos que ter essa ideia de colocar esse menino nos trilhos, né? Exatamente. Porque é muito fácil desvirtuar hoje. Aí eu acho que até assim, o nível de atletas que a gente forma é muito menor do que o nível de ser humano. A gente vai formar muito mais pessoas do que atletas. Atletas, a quantidade desses atletas, dessa gama de atletas que a gente trabalha,
O Tuca citou aqui 150 atletas que estão sob influência direta do americano hoje. Desses 150, talvez 2 ou 3 vão chegar até a categoria profissional. Então, a gente está formando muito mais outros profissionais, ou melhores seres humanos, melhores filhos, ou futuros bons pais, futuros bons empregados, futuros bons patrões do que futuros atletas. Faz parte do processo aí. Sem dúvida, sem dúvida. E hoje todo garoto quer ser um atleta profissional, né? Porque existe uma diferença entre ser um atleta e um jogador de futebol. Né? A questão do sonho se tornar realidade. Se tornar realidade. Então, não é que nem o Edinho falou, é poucos que chegam. Né? De repente, aqueles que chegam têm uma persistência, uma vontade imensa, abre mão da juventude dele para jogar futebol, porque a melhor idade é a juventude. Eu vejo cada vez mais difícil de fazer o jogador, cara. Muito. Porque essa gurizada de hoje, eles não querem treinar. Não querem. Eles querem... Tu vai ali, ó, nós temos 150 meninos, tu bota eles ali, pergunta, o que vocês querem ser? Todos eles querem ser jogador, Sim, cara. Mas para vir treinar, velho, é um parto, né, cara? É melhor o jogo, só o jogo. Né? Só o jogo. E a gente diz pra eles, ó, se não trabalhar, não vai chegar, não cara. estudar, né? Não é nós estudar, não chega. É importante o estudo. Paulinho, algumas outras considerações finais aí para o telespectador aí do Central do Esportes RS? Eu quero agradecer muito essa oportunidade, porque a gente coloca nossos projetos, nossas ideias, assim, para os pais, né, que tenham a ideia, de repente, de olhar para o seu filho e pensar, putz, será que meu filho vai ser? Vamos dar uma oportunidade? Então, agradeço muito esse momento e agradecer ao Tuca, ao meu grande amigo, né, que você, pelo trabalho que você faz, Edinho, porque é uma coisa assim que tem muito valor, né? Meus parabéns ao Tuca, também é um trabalho difícil, né? Dessa coisa de formar, de buscar, de ocupar o menino dentro de uma escola de futebol, né? E você falou desse laboratório de futebol, né? Que todo mundo fala. Então, é um trabalho árduo, né? Você, principalmente o Edinho, sabe? Porque eu digo assim, ele já está lá em cima, né? Já fica um pouco melhor, ele já pega a peça pronta, né? Mas a gente sabe como é que é lá embaixo. Nem lá em cima às vezes chega Então é interessante. Quero agradecer muito a vocês, deixar meu abraço aos ouvintes e vocês, Tuca e meu amigo Edinho, né? Porque a gente tem essa amizade muito boa, é uma coisa que a gente procura preservar bem. O nosso muito obrigado, então, ao empresário, né? Sempre colocando meninos no futebol, Paulinho Schneider, né? Fica o convite aí para a próxima oportunidade aí do Central do Esportes RS e sucesso sempre, Paulinho. Muito obrigado. Estamos de volta então com o Central de Esportes RS, aí, a segunda parte do programa desta semana, aí, com nossos convidados, agradecendo mais uma vez aí a participação do Paulinho Schneider, que esteve conosco na primeira parte, que é avaliador de atletas da base, do profissional do futebol europeu e futebol nacional. E vamos continuar o nosso bate-papo aí com o Edinho, treinador do Anilado, e com o Clóvis Tuca, do Americano e da Lifesa. Antes, lembrando que nesta sexta-feira teremos aqui em Novo Hamburgo, 9 da noite, a final da Copa Novo Hamburgo de Futsal Série Ouro, 9 da noite no ginásio Agostinho Cavazotto, o JR Futsal, contra a equipe do X do Bom, a grande decisão aqui na cidade de Novo Hamburgo. Clóvis Tuca, falando em decisão, recentemente, há quase 2 finais de semana, no campo do Americano, tivemos a final do Cinquentão, o campeonato municipal para atletas acima de 50 anos aqui da cidade de Novo Hamburgo, e a Portuguesa, que é treinada pelo Fábio Oliveira, o Fábio Oliveira, que estará no programa na próxima semana, ganhou do Canto do Rio por 4-0, o estádio do Americano, o João Renato Feltes, esteve lotado e também foi um jogo de grande qualidade, Tuca. A gente teve também antes, né, 2 finais de semana antes, os jogos de semifinais, né? E a final foi um jogo muito interessante, casa lotada. A gente não contabilizou, mas no mínimo de 1.500 a 2.000 pessoas estavam no João Renato Feltes, né? E um jogo muito equilibrado, assim. O Canto do Rio, que é o
É o bicho-papão da Várzea. Então vinha sendo o bicho-papão, né? Era o atual campeão. Mas o time da Portuguesa, muita qualidade, né? Vários jogadores ali jogaram amador comigo no americano. O Ferreira, que fez os 3 gols, foi o nosso... Os 4 gols, né? Em 2006, no primeiro título do americano, na decisão contra o Ivoti, onde ele fez o gol também da decisão. Mas o time da Portuguesa a qualidade do time da Portuguesa sobressaiu durante o jogo todo. O Bica jogou contigo no americano, o Bica que jogou na Portuguesa, não. O Márcio Bica? O zagueiro não. Não, só o Preto, volante, ex-atacante do Novo Hamburgo do começo dos anos 2000, também jogou pela Portuguesa o campeonato. Também estava na Portuguesa. O Preto, ponteiro direito, ponteiro raiz aí. Preto, né? O Vinícius, que foi jogador do Inter, né? O Delay, que é um meia esquerda, tá louco, uma qualidade assim fantástica. Time forte aí. Eles tinham uma espinha dorsal assim diferente, né, cara? Tanto é que a Portuguesa foi soberano o jogo todo, cara. O Canto do Rio não ameaçou em momento nenhum o jogo, cara. E legal, e o bom assim, que quando se fala de campeonato varziano, né, cara? Várzea, né? É o municipal. A gente sempre tem aquela preocupação de briga, de torcida e essas coisas, né? E graças a Deus, cara, mesmo não tendo um policiamento, né? Mas o Fernando e o Jason, que foi os que organizaram a competição, né? Botaram segurança, mas não houve necessidade, né? Então, quando a competição encerra num nível dessa forma, assim, numa paz, numa tranquilidade, como foi, é perfeito. Isso só engrandece a competição, né? E agora, no segundo semestre, teve reunião ontem, onde sai agora os 40 e o primeiro quadro. O campeonato varziano principal. A partir eu acho que, não sei se começa o mês de agosto, não sei o que ficou definido na reunião ontem, se começa agora em agosto ainda ou se no início de setembro. Essas categorias aí. Opa, que beleza. Clóvis Tuca, eu perguntei antes para o Paulinho Schneider sobre as competições da dupla Grenal. Na tua opinião, aí, o Internacional, que foi superado pelo River no começo de semana, tem condições de ganhar do River na próxima terça no Beira-Rio? É difícil de dizer alguma coisa, mas o Inter é um time tão grande quanto o River, né, cara? O que a gente viu lá no primeiro jogo, acho que o Inter teve um primeiro tempo, como sempre faz, um bom primeiro tempo, conseguiu fazer um jogo de igual para igual com o River, né? Mas o segundo tempo o River veio com uma gana, assim, que como se fosse uma decisão de Libertadores, e né, o estádio com quase 80 mil espectadores. Mais isso, né? E aí o Inter se não fosse o goleiro, a defesa do goleiro do Inter, era jogo para 4, 5 ou 6, né? Agora, no jogo da volta, o Inter tem condições. Eu sou colorado, mas vou dizer assim, eu acho que o Inter não tem alguns setores do Inter que não vai resistir, cara. E o principal é a defesa do Inter, que eu acho fraca. Tem levado muitos gols, né? Não vai reverter. Mas o futebol, às vezes, é uma caixinha de surpresas. O Inter vai ter que vai ter que botar um espírito de competição naquele grupo ali que até agora, esse ano, não existiu ainda. Senão não vai conseguir reverter. E Edinho Rosa, assim, apenas um remember da primeira fase do Sport Clube Novo Hamburgo na Série D, um jogo que me chamou a atenção dos jogos que eu assisti, foi o empate diante do líder, o Hercílio Luz. O Novo Hamburgo perdia o primeiro tempo pelo placar de 5-1 e o adversário de Santa Catarina vencia o jogo até os 20 minutos do segundo tempo. Para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, o que contar aí para o torcedor anilado, esse empate heróico do Novo Hamburgo que fez o 5-3 aos 43 do segundo tempo e depois, com 2 gols nos descontos, acabou empatando aí com o Hercílio Luz. Claro que o Hercílio Luz veio com uma equipe reserva, mas um adversário de qualidade. Um jogo que dificilmente
vai se repetir, né? Uma situação bem atípica, bem diferente, né? Uma equipe com investimento grandíssimo, né? Que vai brigar lá em cima para subir, tenho certeza, né? Pelo investimento, pela qualidade da equipe, né? Vieram alguns atletas realmente que não vinham jogando com tanta frequência, mas também atletas da envergadura do Hugo Almeida, né? O centroavante do mais alto gabarito, que jogou em clubes aí da primeira prateleira do futebol brasileiro, acabou fazendo os 2 primeiros gols. Eles fazem 1-0, a gente consegue empatar 1-1, eles fazem o 2-1, né? E ali os gols vão saindo com uma naturalidade, a gente é um pouco apático, né, no primeiro tempo, termina ali o 5-1 no primeiro tempo, né? A gente tem o hábito de ir primeiro para a sala da comissão, né, para minha sala, sento ali com os meus pares, né, com os membros da comissão técnica, e a gente discute as alternativas, né. Confesso que naquele dia a gente passou bom tempo se olhando, né, e aí a gente pensando que atitude tomar, né, para reverter. Normalmente o que acontece nesse tipo de jogo é a gente fechar um pouco mais a casa para não piorar, né, o cenário. Mas tive uma percepção naquele momento, conhecendo a minha equipe, que talvez pudesse estancar um pouco mais, colocando o terceiro zagueiro, liberando os 2 alas, colocando 2 homens um pouco mais soltos à frente, pressionando um pouco mais a primeira linha do adversário. São 5 substituições que a gente tem, né, em 3 momentos, sem contar, tem um momento a mais que é o do intervalo. Claro que naquele momento a gente, né, quer trocar 10, né, Tuca? Mas não pode, troquei 4, guardei uma troca para durante o jogo, se alguém tivesse algum problema físico, né? Começa o segundo tempo, a gente melhorou bastante, mas até ali 20 e poucos minutos, quase 30 é que a gente consegue fazer o 5-2, e aí na sequência acontece como tu disse, a última bola do jogo, a bola que o zagueiro bota a bola para a área, o adversário devolve, a gente finaliza a bola a gol, o centroavante dá um carrinho, né, e marca o seu segundo gol, e a gente empata 5-5 ali depois dos 50 minutos do segundo tempo. Então, o jogo é épico, né, que tenho certeza que vai entrar para a história. Fica uma boa lembrança desse jogo, sem dúvida, uma boa lembrança de uma capacidade de reação, né, que a equipe mostrou, isso foi muito bacana. E dos gaúchos que seguem na Série D, o Brasil de Pelotas, que empatou em casa com o Patrocinense no final de semana 0-0, e o Caxias, que venceu o Inter de Limeira fora por 1-0. Na tua opinião, o Chavante e o Grená, que é treinado pelo Gersinho Guzmão, que já passou aqui pelo Novo Hamburgo, tem sua história e biografia no Novo Hamburgo, o Caxias e o Brasil têm condições de buscar a vaga entre os 4? Eu torço muito, né? Torço muito para que isso aconteça, né? Acho difícil a tarefa dos dois, muito embora o Caxias tenha vencido o jogo lá em São Paulo, mas uma equipe fortíssima da Inter de Limeira, né? Atletas experientes, então o Caxias não vai ter vida fácil aqui no Centenário, mas enfim, tá com a vantagem e também tem a questão do fator local, né? Talvez para o Brasil uma situação um pouco mais complicada, né? Tem atletas, né, expulsos, né? Novamente o lateral esquerdo, de boa qualidade, o professor Rogério também foi expulso, então não vai participar do jogo lá em Minas Gerais. Eu penso que o desafio do Brasil seja um pouco mais complicado ainda do que o do Caxias, mas a gente fica na torcida para que os 2 gaúchos avancem. E Clóvis Tuca tem acompanhado as outras competições, digamos, a Série A, a Série B do Brasileiro. Na Série A do Brasileiro, nesse momento, o Botafogo lidera com folga o Campeonato Nacional, o Grêmio é o 4º colocado, tem um jogo a menos, e o Internacional fecha a chamado grupo da Sul-Americana em 12º lugar. Na tua opinião, aí, o Botafogo é um sério candidato ao título do brasileiro desse ano? E em relação à dupla Grenal, o Grêmio hoje dentro do chamado G4 e o Internacional concomitantemente envolvido com Libertadores, tem condições de chegar no chamado G6? Eu acho que o Botafogo, no geral, é uma grande surpresa, né? Essa pontuação toda que eles vêm fazendo aí, cara. Eu ainda não diria que já dá para dizer que o Botafogo vai ser campeão. É um sério candidato. Hoje que no início da competição ninguém diria, né? Porque não chegou entre os 4 do Carioca desse ano. Não classificou nem no estadual. No estadual, cara. Mas o futebol tem essas grandes surpresas, né? E o Internacional, eu acho que o Inter tem um time para ficar na tabela intermediária ali, de repente pegar
uma Copa Sul-Americana. Eu não acredito que o Inter vai muito além disso. A não ser que agora com essas contratações que ainda não jogaram aí, o Kudê chegando também, consegue acertar o time aí e deu uma liga que até agora não existiu, né, cara? E na Série C do Campeonato Brasileiro, Edinho Rosa, temos o São José e o Ipiranga, aí, as duas equipes gaúchas brigando por vaga dentro do chamado G8 da competição, o Zequinha no G8 e o Ipiranga com chances, boas chances de classificação. Eu até estive, semana passada, fui no Passo da Areia para ver São José e Volta Redonda, né? Foi um 2-2, um bom jogo de futebol, bem jogado pelas duas equipes, né? Torcendo também pela equipe do São José para consolidar, né, essa permanência ali no G8, e aí depois a gente sabe que o campeonato vai ficar muito difícil, tem equipes muito qualificadas, mas gostei bastante da equipe do São José, equipe muito competitiva, muito intensa, né? Então, uma forma de jogar assim muito peculiar do Thiago Gomes, uma equipe que vem fazendo um campeonato bem sólido, até pelo valor de investimento, né? E o Ipiranga agora com a troca do treinador, né, saindo o Luizinho, chegando o Gerson Testoni, teve algumas dificuldades, alguns problemas, mas é um plantel com muita qualidade, né? Então, a gente espera também que aí nos próximos jogos, né, eles possam entrar na zona de classificação, permanecendo, né, também uma equipe que vai ter um fator local muito forte para o mata-mata, né, que é Que é o Colosso da o Lagoa. Colosso da Lagoa, faz total diferença, então é seguir na torcida sempre aí pelos gaúchos. Clóvis, parabenizando então o americano, né? Eu tive a oportunidade aí, não cheguei a assistir ainda algum jogo nessas últimas semanas, mas pelas reformas aí no estádio João Renato Feltes, o americano aí, digamos, com uma nova cara, assim, muito bonito o estádio por fora do Esporte Clube Americano, sempre organizado para todas as competições, inclusive recebendo aí as competições do futebol municipal aqui da cidade de Novo Hamburgo. Eu me recordo que em outro programa tu tinha comentado comigo sobre a possibilidade de, no futuro, não sei se segue esse projeto do americano jogar uma série B gaúcha, a chamada Terceirona. O americano é um clube que vai fazer, a gente está caminhando agora para 90 anos, né? Em julho do ano que vem, o americano faz 90 anos. E logo ali já é um clube centenário, né? A gente tem uma herança, né, de muitas reformas no campo. Um campo aí de quase 90 anos, né? A gente tem que estar sempre reformando e o nosso objetivo é, de vez em quando, dar uma inovada, né? Então, o novo pórtico que se fez é uma das inovações, né, cara? E ficou legal, que ali é uma entrada bem centralizada no meio do campo, onde se divide as torcidas uma para cada lado, né? A gente tem projetos aí e até nós estamos com um projeto de o ano que vem fazer uma sub-20, até porque a gente acha que o bairro Canudos precisa de um futebol americano, é uma equipe amadora onde sempre teve o futebol adulto, né? Quando tínhamos o campeonato estadual de amadores, que infelizmente... Coisa que hoje não existe mais, né? E o pessoal nos cobra isso aí. Tinha, digamos, alguns anos atrás, a parceria com 12 Horas de Porto Alegre, né, que jogava com a camisa Sim, do americano. 3 anos a gente jogou na parceria. Com o 12 Horas, na realidade era o 12 Horas, jogava com o nome do americano, né? E o pessoal aí da antiga, e os adultos principalmente, cobram muito o futebol adulto, né? É uma tradição. Então, a gente estamos com o projeto para o ano que vem fazer uma sub-20 e até jogar um estadual, né? Sub-20 o ano que vem. E, quem sabe, logo ali, a gente sabe que é mais complicado, né? Mas temos que sonhar alto, né, cara? E o americano tem que dar uma evoluída. E daqui a pouco o Tuca vai passar e já estamos tentando colocar outras pessoas aí no comando. Até hoje eu estou um pouquinho mais afastado já do futebol. Eu estou mais nessa parte de cuidar do patrimônio do americano. Que está muito bonito, muito bem cuidado aí. Vamos ver, tem... O presidente é o Marcelo... sondagens aí para comprarem a área do americano também, né, cara? Se tornar uma SAF? Não, tem empreiteiros aí querendo comprar o local.
construir, provavelmente, né? E já me procuraram 2 vezes, agora voltaram a procurar de novo. Vamos ver, tudo é possível, né? Mas uma coisa é certa, o americano não sai do bairro Canudos. É muita história envolvida. O que a gente pode fazer, que não tem como... Porque hoje o americano, a gente necessita muito de campo suplementar, uma coisa que o americano não tem hoje. E com a base que a gente tem, faz muita falta. Então, com essas oportunidades aparecendo, quem sabe a gente se retirar mais um pouquinho do bairro aqui, né? Porque a gente está numa zona bem central, bem nobre, né? E o pessoal construiu uma história de quase 90 anos aí. O pessoal construiu aí um estádio novo aí com tudo aquilo que a gente precisa. Da infraestrutura, né? E ficar preparado aí para, quem sabe, ser um profissional lá ali. Tá certo. Edinho Rosa, o Edinho Rosa comentou conosco antes de começar o programa, e o Edinho Rosa sempre se aperfeiçoando no futebol. O Edinho que fez recentemente um curso na Confederação Brasileira de Futebol. Como é que foi esse curso, Edinho? Foi muito bacana, né, Daniel? Terminei a minha licença A, né, da CBF, que é a condição hoje, a regulamentação para treinadores para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, concluímos essa etapa, né, do processo de formação, muito importante também. Né, no mês de julho ali estive no Rio de Janeiro durante 11 dias, né, fazendo a parte prática. A parte teórica já havia concluído, e aí a gente acaba por completar, né, a parte teórica lá no Rio de Janeiro. Um processo bacana, importante, somou muito, né, na questão da formação. Acho que isso é tão importante, né, quanto a nossa atuação na área também é essa capacitação. Então, foi um momento bem bacana, assim, de interação também com outros profissionais aí que estão espalhados no Brasil inteiro. Importante também o conhecimento, o network, né, as amizades que a gente fez lá. E agora, né, já com a condição, já com a licença aí também habilitado para voos maiores, que também sem dúvida, também é uma ambição minha, né, como profissional. Clóvis, as tuas considerações finais, então, para o telespectador aí do Central do Esporte RS, aí o que tu gostaria de colocar, algo a mais sobre o Esporte Clube Americano e também a Liga de Futebol da Encosta da Serra, que movimenta muitos clubes aqui da nossa região. São quantos clubes envolvidos na Lifesa? Esse ano a gente tem 14 clubes com 60 categorias participando. Inclusive uma das escolinhas do Grêmio. Sim. O Grêmio, que jogou ano retrasado, né, saiu para jogar outra competição e esse ano retornou. Isso é bom, né, que abrilhanta mais a competição, né? E a gente está agora terminando o primeiro turno. Agora, na metade do mês de agosto, termina o primeiro turno. E na sequência aí já começa o retorno. E a competição tem o final marcado para o dia 10 de dezembro. 10 de dezembro, e com as finais no campo do Americano? Não. A premiação, ou melhor, a premiação? Não, agora não tem mais como a premiação como era antes. Cada clube fazia a sua final, né? E daí na semana a gente fazia uma premiação geral, né? Agora não, agora a gente leva para O ano passado foi no campo de Ivoti. A gente está vendo ainda onde vai fazer esse ano. E pode ser que seja em Igrejinha. E aí as finais todas ocorrem lá no dia 10. No estádio do Igrejinha. O Americano, eu estava observando a classificação, a categoria sub-15, entre os 4 melhores da chave, Clóvis. O nosso infantil hoje é considerada a melhor equipe que a gente tem, né? A gente tem dificuldade, não diria dificuldade, porque o nosso trabalho é para que o menino evolua, né? Que nem o nosso juvenil, nós perdemos de 4 a 5 meninos agora aí nesse primeiro semestre, onde o time sente, né? Sai os 4 melhores do time, né? Acaba fazendo falta. A sequência cai, né? Não tem. Mas o bom é que os meninos foram mais adiante, né? E esse é o nosso objetivo. E o infantil hoje é uma das melhores equipes que nós temos. Mas o objetivo é sempre ir aprimorando, e hoje está embaixo, daqui a pouco está em cima, e a categoria de base é assim que funciona, né?
Muito obrigado, então, ao Clóvis Tuca, ao Clóvis Chu aí, e sucesso, então, para o Esporte Clube Americano aí nas competições da sequência da temporada. E as considerações finais do Edinho Rosa, aí, o Novo Hamburgo, então, envolvido aí com o próximo desafio diante do Grêmio B em Eldorado. Depois tem aquele intervalo até o jogo diante da equipe do São Borja, do Pelotas, no dia 30 de agosto. E dia 2 de setembro contra a equipe do São Borja, lá em São Borja. Do São Borja, no estádio Vicente Goulart. Como preparar esse grupo aí para essa reta final? O Novo Hamburgo, que matematicamente está bem encaminhada à classificação. É bem encaminhado, realmente, Daniel. Precisamos efetivar, né, essa nossa classificação, melhorar os processos, melhorar a equipe, estar atento, como eu disse, à Série D e à Série C, para a gente fazer algumas contratações pontuais, para suprir algumas carências do nosso plantel, fortalecer o elenco, né, fortalecer o trabalho, consolidar as ideias de jogo, para que a gente possa estar com a equipe bem preparada, bem organizada para as decisões, porque, como a gente elencou ali, alguns adversários de muito boa qualidade, a gente vai ter bastante dificuldade, mas esperamos estar preparados aí para esse enfrentamento. E dentro da Copa da Federação Gaúcha, eu não cheguei a comentar, mas além daquelas equipes de tradição que buscam o título, que é o caso do Novo Hamburgo, o São José, o Grêmio e o Juventude B, também tem as surpresas, que é o Monson de Porto Alegre, né, que está fazendo uma grande divisão de acesso, está jogando as semifinais, e também equipes de tradição como o Internacional de Santa Maria e o próprio Pelotas, que acabou sendo eliminado no acesso, Edinho. Exatamente, equipes tradicionais, o Monson aí uma surpresa, mas uma equipe com capacidade, com recursos, e assim que encerrar sua participação na divisão de acesso, com certeza volta a sua atenção também para a Copa Rei Pelé. É mais um adversário de gabarito, e aí contando as camisas tradicionais também de Inter de Santa Maria, né, que é uma equipe que bem montada, bem organizada, fez investimento altíssimo para a divisão de acesso, acabou não classificando, mas segue lá com o competente técnico Márcio Nunes e uma equipe de muito boa qualidade. Então, todos esses adversários aí merecem todo o nosso respeito. O nosso muito obrigado, então, mais uma vez aí ao Clóvis Chu, o Toca, e também ao treinador Edinho Rosa, do Esporte Clube Novo Hamburgo. Sucesso para ambos. E o Central do Esporte RS volta na semana que vem com outros convidados e muitas novidades do esporte. O nosso muito obrigado, em especial a direção aqui da Web TV Jornal RS, através do nosso diretor Ari Schneider, e também toda a sua equipe. Até a próxima oportunidade.